A graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida mais uma vez nesse dia especial que Deus nos fez. É um grande privilégio nós termos essa possibilidade de vivermos uma vida que nos foi dada por graça pelo próprio Deus. Eu quero finalizar hoje uma mensagem que começamos há um mês a respeito dos propósitos amorosos de Deus. Aquilo que Deus gera, o que é gerado em Deus. E nós estivemos compartilhando aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18, quando o texto nos traz o relato do nascimento de Jesus. E o texto nos diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O Espírito Santo já está ministrando a minha e a sua vida através da palavra do Senhor. Queridos, nós vimos nas ministrações anteriores que quando Deus gera, quando Deus cria, quando Deus manifesta o seu propósito, algumas características nós encontramos nesses propósitos amorosos de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos que quando Deus cria, Ele o faz independente da influência humana, ainda que o homem participe dos seus projetos. Uma segunda verdade que vimos é que quando Deus faz os propósitos de Deus, quando Deus gera, Ele gera em meio ao seu povo. Ele tem um povo através do qual Ele se manifesta. Vimos também que aquilo que é gerado em Deus, ele é feito mediante um propósito coletivo. Deus, Ele é um Deus de família, é um Deus de propósitos coletivos. Aquilo que Deus nos dá não é para ser um fim em nós mesmos. Jesus vem para salvar um povo. E vimos na semana passada que tudo que é gerado de Deus, o propósito ou os propósitos amorosos de Deus, eles são manifestos por meio da sua palavra. Tudo que aconteceu havia sido profetizado centenas, milhares de anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver uma quinta verdade a respeito dos propósitos amorosos de Deus, que nós encontramos aqui no versículo de número 24, quando o texto diz o seguinte: que despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. A quinta verdade que nós encontramos aqui no texto e que diz respeito aos propósitos amorosos de Deus, aquilo que é gerado por Deus, ele tem para o homem um alto custo. Quando Deus gera algo, o propósito de Deus para mim e para a sua vida tem um custo, tem um preço a ser pago. É óbvio que o verdadeiro sacrifício, o grande sacrifício, o maior sacrifício foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Esse sacrifício homem nenhum poderia fazer, porque esse sacrifício ele era substitutivo. Ele veio e tomou a minha e a sua iniquidade para a sua própria vida. Jesus assumiu a forma humana e assumiu a maldição que estava sobre a minha e a sua vida, a culpa que estava sobre nós, a condenação que estava sobre nós. Porém, esse sacrifício ele não é somente substitutivo, mas ele é representativo. E Jesus deixou muito claro para aqueles que quisessem segui-lo, que se alguém quisesse andar após ele, teria que negar a si mesmo,
teria que tomar a sua cruz, que é o maior símbolo, ou o símbolo do maior sacrifício possível, que significa a vontade do Pai, e então poderia se dispor a segui-lo. O texto nos diz que José, acordado do sono, do sonho que teve, e da palavra que teve, de uma palavra revelada pelo anjo, o texto nos diz que ele fez exatamente como o anjo lhe mandou, e ele assumiu a sua mulher, Maria. Eu quero que você entenda que essa atitude de José, assim como a atitude de Maria também, custou a eles um alto preço. Maria, imagine o contexto da época. Ela de repente aparece grávida. E qual a justificativa? O que foi gerado em mim foi pelo Espírito Santo. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você volte comigo no tempo, imaginando o contexto daquela época, imaginando a realidade que este casal passou a viver a partir de então. E José, o preço que este homem assumiu junto com Maria, para que o propósito de Deus fosse cumprido. Quantos acreditaram na sua palavra? Quantos creram naquilo que eles disseram? Você consegue entender isso? Você consegue entender o risco que eles correram? Maria correu o risco de ser apedrejada, como alguém que houvesse tido relações com José antes do casamento. A fornicação era passível de morte por apedrejamento. Querido, nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus, ele traz para mim e para você uma mensagem de salvação, de libertação. E justamente por ser uma mensagem de salvação e de libertação, nós precisaríamos entender que, juntamente com esta salvação, há uma realidade de sacrifício que nós precisamos nos dispor a viver. Porque, em primeiro lugar, nós não precisamos olhar para fora de nós. Nós não precisamos pensar nas dificuldades que encontraremos no mundo somente. Nós não precisamos pensar somente, nem podemos pensar, nas afrontas que vamos receber do próprio Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Mas nós precisamos entender que, a começar do nosso próprio eu, do nosso velho homem, nós teremos embates terríveis, lutas terríveis para enfrentar conosco mesmo, para fazermos a vontade de Deus. O apóstolo Paulo deixou claro, nós já falamos isso em ministrações anteriores, existe uma luta entre o espírito e a carne na vida daqueles que nasceram de novo, na vida daqueles que entregaram sua vida a Jesus e que hoje lutam por permanecer com essa vida entregue nas mãos do Senhor. E não vivam simplesmente uma aparente espiritualidade, uma hipocrisia, uma religiosidade ou qualquer expressão de religiosidade através de rituais e tantas outras coisas, mas há um estilo de vida que cabe a mim e a você. É claro que Deus tem uma grande recompensa. É claro que Deus prometeu na sua palavra um céu para aqueles que o seguissem. Deus prometeu para mim e para você uma eternidade ao lado dele, mas eu quero dizer a você que esta eternidade que começa aqui, ela é vivida nesse tempo, através de grandes batalhas, de grandes lutas. Eu sei que você está enfrentando lutas, como eu também enfrento. Isso não é novidade para ninguém. Eu costumo dizer o seguinte, que se eu desejo tirar mel de um cacho de abelhas, eu preciso estar com uma roupa adequada, uma indumentária apropriada. Caso contrário, além de eu não tirar o mel, eu vou sair cheio de feridas, de marcas, de machucados, de picadas. O que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, nada foi de graça. Tudo é por graça. Mas a nossa salvação custou um alto preço para Ele. É por graça e não de graça. E nós precisamos entender que o oposto de graça não é esforço.
O oposto de graça é mérito. Recebemos tudo sem merecer absolutamente nada. Mas isso não significa que eu e você não tenhamos que nos esforçar para viver uma vida diante de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós estamos vivendo num tempo, numa geração que está se levantando nesse tempo, com uma narrativa, com vãs filosofias, com falácias que estão desestruturando o homem. Uma falsa mensagem, inclusive do Evangelho, facilitando muitas coisas para as pessoas, quando Deus não disse que seria fácil. Ele só disse que estaria comigo e com você. E isso ele está o tempo inteiro. Eu quero desafiar você a aceitar o desafio, porque não existe outra escolha, não existe outro caminho, é só Jesus. Você precisa entregar sua vida a Cristo. Não existe outro caminho que possa te conduzir até o Pai. Eu quero orar com você. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra viva, eficaz, que está produzindo o fruto necessário na vida de cada um de nós. Todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, uma mensagem que não é minha, mas a mensagem é tua. Esta palavra não é minha, esta palavra é tua. O propósito é teu, o reino é teu, a obra é sua, Senhor. Portanto, cumpra o teu propósito, cumpra o teu desígnio, a tua vontade, que não pode ser frustrada por absolutamente ninguém. Que a tua boa mão esteja alcançando vidas neste momento. Que haja novo nascimento, que haja salvação, que haja libertação, que haja encorajamento daqueles, ó Deus, que se encontram fracos e debilitados e que por uma razão ou por outra estavam ou até mesmo já se entregaram ao longo desse tempo. Senhor, que eles possam retomar a caminhada contigo, sabendo que esse tempo aqui é um tempo de deserto mesmo, é um tempo de dificuldade mesmo. Mas o Senhor prometeu estar conosco e o mínimo necessário jamais vai nos faltar. Que o Senhor entre com providência, Senhor. Visite casas, famílias, relacionamentos. Traga a provisão que há necessário, que se faz necessário na vida dessas pessoas, seja de que natureza for. Mas que o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte
Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.